Yansan e Xangô vieram juntos ao mundo. Um pertence ao outro. Eles morrerão no mesmo dia. Yansan era linda. Ela encantava todos os homens. Nem Odulesê, seu pai de criação, foi capaz de resistir a seus encantos. Um dia, quando Yansan era ainda muito jovem, Odulesê tentou possuí-la à força. Mas Yansan era mulher forte, mulher leopardo, que come pimenta pela manhã e conseguiu se desvencilhar de Odulesê. Desesperada, Yansan tentava fugir de Odulesê, que a perseguia. Por mais que corresse, não conseguia escapar de seu pai. No desespero, seus poderes sobrenaturais afloraram. Ela se transformou em pedra. Depois virou madeira. E então, um cacho de dendê. Mas nada conseguia deter Odulesê. Sem mais esperanças, Yansan retornou a seu estado primitivo de búfalo. Odulesê, assustado, foi finalmente afugentado. Abandonada, Yansan peregrinou solitária pelo mundo. Mas logo, sua sorte mudaria. Às margens do rio, Yansan conheceu Ogum, orixá da forja, mestre dos metais. Encantado com sua beleza, Ogum implorou a Yansan que se casasse com ele. Mas Yansan não queria. Já fui de muitos homens, disse ela aos prantos. Não posso ser sua esposa. Ogum não se importou. Este será nosso segredo, disse. E carregou Yansan consigo. Na casa de Ogum, Yansan foi feliz. Yansan criava o vento que alimentava a forja de Ogum. Mas os dias se passaram. E Yansan não conseguia ter filhos. Quanto mais Ogum tentava, mais Yansan se entristecia, incapaz de satisfazer a vontade do marido. Para pegar filho, Yansan foi aconselhada a preparar um ebó. O ebó deveria ser de carneiro. Com todo o cuidado, Yansan preparou seu ebó. E naquela noite, esperou visita de Ogum.
O tempo passou em Irá. E na virada do outono, a bela Nhansan estava prenha. Com Ogum feliz, Nhansan se repartiu em 9 pedaços, dando origem ao seu próprio nome. Nhansan significa mãe de 9. Xangô gostava de ver o trabalho de seu irmão Ogum na forja. E um dia foi visitá-lo. Nessa ocasião, encontrou o olhar de Nhansan pousado sobre ele. Nhansan ficou fascinada com o porte e a nobreza do irmão de seu marido. E Xangô também não era imune aos encantos da cunhada. O ardiloso Xangô imediatamente elaborou um plano para se apoderar de Nhansan. Se fez de doente para poder pousar na casa do irmão. Ogum, preocupado com Xangô, pediu a Nhansan que lhe preparasse seu prato predileto, o amalá, que sem dúvida saciaria sua fome e o curaria. Sem que o irmão visse, Xangô pediu a Nhansan que colocasse um ingrediente secreto em seu amalá e que dele não provasse de maneira nenhuma. A proibição atiçou a curiosidade de Nhansan, que não resistiu e dele provou. Xangô contava com a transgressão de Nhansan, que sentia labaredas de fogo dentro de si. Foi quando Xangô surpreendeu Nhansan, então completamente entregue e vulnerável a seus atributos. Ouvindo o irmão que se aproximava, Xangô fugiu. Ogum viu as labaredas de fogo que brotavam da boca de sua mulher e logo entendeu todo o plano de Xangô. Resolveu castigar o irmão e convocou outros homens que o invejavam. Eles planejaram o ataque a Xangô na festa de Taquatulempe. Na festa de Taquatulempe, os olhares de todas as mulheres pousavam sobre o impassível Xangô, indiferente a todas. Xangô, que sempre cozinhou inhame com o vento de suas narinas, apagou-se. Xangô, que outrora teria bebido o sangue do inimigo, não ofereceu resistência ao ataque dos homens de Ogum. Tão preso ele estava à imagem de seu amor, Nhansan. Xangô foi jogado em um calabouço para que as mulheres de Taquatulempe fossem privadas de sua imagem e para que seus maridos ficassem tranquilos. Mas Xangô possuía a gamela que tudo vê. Foi através dela que avisou Nhansan que estava preso.
Nhansan partiu para Taquatulempe para libertar seu amado. Xangô, orixá dos relâmpagos e trovões, jogou muitos raios aos céus para guiar Nhansan. Vendo os raios de Xangô, Nhansan teve a certeza de estar no caminho certo. Orixá dos ventos e tempestades, chegou montada em um redemoinho. Com um raio, Nhansan partiu as grades da prisão, libertando Xangô. Montados em um tufão, os dois fogem para longe de Taquatulempe e de Irá. Nhansan havia sido aconselhada a prosseguir sua jornada ao lado do novo companheiro Xangô. Enquanto o amasse, nunca deveria retornar à sua terra natal, Irá, onde viviam seus filhos. Mas Nhansan não suportou a distância. Resolveu voltar a Irá para reencontrar seus filhos. Nhansan reviu seus filhos. Ela arrancou seus chifres de búfalo e os deu de presente a eles. Sempre que precisassem da mãe, bastaria bater um chifre no outro e ela apareceria. Mas por ter voltado, Nhansan nunca mais veria Xangô. A triste notícia alcançou seus ouvidos em Irá. Xangô havia morrido enforcado em sua ausência. Sentiu infinita tristeza. A orixá chorou e não parou.
Foi assim que, em eterno choro, a própria Yansan virou água e transformou-se no rio Odoia, que escorre e alimenta seus 9 afluentes. Apesar de dominar o vento, Yansan originou-se na água, assim como as outras Yabás que possuem o poder da procriação e da fertilidade. Yansan ainda sopra a brisa que, com sua doçura, espalha a criação, fazendo voar as sementes que irão germinar na terra e fazer brotar uma nova vida.